Esta expressão matemática reúne um conjunto de 10 equações e representa uma das maiores realizações alcançadas pela mente humana. São as famosas equações de campo da relatividade geral escritas por Einstein há mais de 100 anos. Elas estão para a relatividade geral, como a segunda lei de Newton e a lei da gravitação universal estão para a física newtoniana, ou as equações de Maxwell para o eletromagnetismo. A relatividade geral é uma generalização da relatividade especial. Enquanto a relatividade especial descreve a física dos corpos em movimento em relação aos referenciais inerciais, a relatividade geral abrange a física dos referenciais não inerciais, oferece uma nova interpretação para a gravidade e permite uma descrição mais profunda do espaço-tempo como um todo. A relatividade especial exigiu de Einstein profunda reflexão e ousadia para modificar os princípios fundamentais da física estabelecidos por Galileu e Newton 300 anos antes. Mas matematicamente não exigiu quase nada, pois a matemática utilizada é basicamente a mesma do ensino médio. A relatividade geral é outra história. Essa sim foi um feito extraordinário. Exigiu de Einstein não só uma reformulação dos princípios fundamentais da física, como também domínio de uma matemática sofisticada com a qual ele e a maioria dos físicos não estavam familiarizados à época. De fato, foi Einstein o responsável pela popularização dessa nova matemática entre os físicos. Mas embora Einstein tenha se mostrado excepcional em matemática desde muito jovem, dominando geometria euclidiana e álgebra aos 12 anos e cálculo antes de completar os 15, afirma que foi negligente com a matemática na universidade. Uma vez ele disse: "E não estava claro para mim como estudante que a abordagem para o conhecimento mais profundo dos princípios básicos da física está ligado aos métodos matemáticos mais intrincados. Isso me ocorreu apenas gradualmente após anos de trabalho científico independente." Mas afinal de contas, do que se trata essa nova matemática? Em primeiro lugar, ela foi descoberta pelos matemáticos italianos Gregorio Ritti Curbastro e Tullio Livitivita. É a linguagem adequada para descrever matematicamente as brilhantes ideias geométricas de um outro grande matemático, o alemão Bernhard Riemann, o proponente da chamada geometria riemanniana, que é a base da relatividade geral. Na verdade, de modo mais geral, o cálculo tensorial serve para descrever a geometria diferencial, a geometria das superfícies curvas abstratas com várias dimensões e que os matemáticos modernos costumam chamar de variedades. Desse modo, Einstein não só teve que aprender o cálculo tensorial e a geometria riemanniana, como também fornecer interpretações físicas para vários resultados matemáticos pré-estabelecidos. Isso só foi possível após anos de estudo, reflexão, resignação diante das diversidades e cultivo da humildade intelectual para permanecer sempre no caminho do aprendizado e da descoberta. Para explicar o que é um tensor matematicamente, antes preciso explicar o que é um tensor do ponto de vista da física. É um conceito que tem a ver com a ideia filosófica de que o mundo tem uma existência em si, independente da nossa vontade e existência. A ideia de que as leis físicas devem ser postuladas e escritas de tal forma que seu conteúdo físico seja preservado em relação a diferentes escolhas de referenciais que fazemos. Porque, afinal, a natureza é o que é. Ela não se importa com as nossas escolhas arbitrárias. Assim, os tensores reproduzem uma característica da natureza já observada em relação aos números naturais. Como já disse anteriormente no canal, o número de maçãs em uma macieira não varia de observador para observador. É uma quantidade dada, é um invariante da natureza. E assim é em relação a qualquer outra quantidade discreta observada no mundo. Acontece que a descrição do mundo físico vai além das quantidades discretas contáveis com números naturais. Também lidamos com grandezas de natureza contínua como comprimento, tempo e massa. Quantidades que são descritas por números reais. Em relação aos números reais, surgem algumas complicações. A primeira delas é que os números reais não são lidos diretamente na natureza. São lidos após fixarmos um sistema métrico que depende da escala de comprimento e energia do fenômeno considerado. Portanto, é costume iniciarmos a discussão com a fixação do sistema métrico.
Mas mesmo assim, existe uma segunda complicação. A natureza exige algo a mais. Não só grandezas contínuas devidamente dimensionadas e que se manifestam na magnitude. Nela, muitas vezes, lidamos com grandezas que carregam uma multiplicidade de informações e que também devem ser bem comportadas em relação aos sistemas de coordenadas que escolhemos para o espaço e o tempo. Deve haver uma regra clara de transformação de um sistema de coordenadas para o outro sem que qualquer informação seja perdida. É mais ou menos isso que o princípio da relatividade de Galileu exige. Todas as leis da natureza em todo momento no tempo são as mesmas em todos os referenciais inerciais considerados. Entretanto, há situações na física em que os referenciais necessários não são inerciais, e por isso surgem termos extras nas fórmulas matemáticas. Neste contexto, surge a importante pergunta se há alguma maneira de escrever as leis da física com fórmulas matemáticas gerais que permaneçam verdadeiras independente do sistema de referencial adotado. Uma fórmula dita covariante de coordenadas, e que seja fácil de usar se um sistema de coordenadas for escolhido. A ideia de independência das leis físicas em relação aos observadores é fundamental na física e evoluiu no decorrer dos séculos, de Galileu até Einstein. Do princípio da relatividade de Galileu na mecânica clássica até o princípio da covariância geral na relatividade geral, que foi o princípio guia na pesquisa de Einstein. Dada sua importância e abrangência, tal ideia recebe o nome genérico de princípio da covariância. Como o princípio da covariância está presente na mecânica clássica, na mecânica dos fluidos, na mecânica do contínuo, no eletromagnetismo, na relatividade especial e geral, o uso dos tensores está em quase toda parte na física e na geometria. Agora, para ser sincero, além das grandezas físicas com caráter tensorial, existem grandezas físicas relacionadas matematicamente a tensores com caráter dito espinorial. Mas isso traz um pouco mais de complicação à nossa conversa e deixaremos esse assunto para uma outra ocasião. Dos tensores em geral, os matemáticos não só desenvolveram a teoria dos espinores, como também a teoria das formas diferenciais. São tipos especiais de tensores adequados para colocar sob o sinal de integração e obter ainda mais informações sobre as superfícies abstratas estudadas na geometria diferencial. Mas esse também é um assunto que deixaremos para outra ocasião. Do ponto de vista puramente matemático, descobre-se que a maneira correta de exibir as ideias geométricas, particularmente as ideias da geometria diferencial, envolve o uso de fórmulas matemáticas escritas de maneira livre de coordenadas, algo que os matemáticos chamam de invariância sob diffeomorfismos, que grosso modo é o equivalente matemático do princípio da covariância. Daí a motivação matemática para o estudo dos tensores. Agora que já conversamos sobre as motivações físicas e matemáticas para os tensores, quero arranhar a superfície do aspecto matemático do assunto. Vamos estudar o espaço dos vetores livres do plano. Trata-se do conjunto dos segmentos de reta orientados utilizados na física. A ideia é considerar o conjunto de todos os segmentos de reta no plano euclidiano e atribuir um certo sentido de igualdade entre os segmentos. Como sabemos, a cada par de pontos, determinamos um segmento de reta no plano euclidiano. Quando os pontos são iguais, o segmento se reduz a um único ponto. Atribuímos orientação ao segmento quando escolhemos um ponto como origem e o outro como ponto final. Neste caso, o segmento será dito orientado. Denotamos o segmento com origem A e ponto final B da seguinte forma. Se tomarmos B como origem e A como ponto final, denotaremos da seguinte forma. Pois bem, agora vem a noção mais flexível de igualdade entre os segmentos no plano. Diremos que os segmentos AB e CD são equipolentes se são lados opostos do paralelogramo do qual os outros dois lados são AC e BD. Denotamos a equipolência entre os dois segmentos assim. É fácil verificar que essa relação entre os segmentos é reflexiva, simétrica e transitiva, ou seja, ela se comporta como se fosse o legítimo sinal de igualdade.
Este é o terceiro exemplo do sinal de igualdade 2.0 que os matemáticos adoram, as relações de equivalência. Veremos um outro exemplo em breve. Agora que temos essa noção esclarecida, vamos denotar o conjunto de todos os segmentos orientados equipolentes a AB com uma seta em cima, o qual chamaremos de vetor livre no plano euclidiano, ou simplesmente vetor. Novamente, o vetor AB será a representação do conjunto de todos os segmentos no plano euclidiano que são equipolentes ao segmento AB, ou seja, AB é a representação da classe de equivalência dos segmentos equipolentes a AB. Assim, qualquer operação que façamos nele corresponderá à mesma operação realizada em qualquer segmento equipolente a ele. É isso que justifica o hábito de arrastar vetores no espaço para efetuar operações algébricas sobre eles. Quando usamos a notação de vetor, o símbolo de equipolência entre segmentos será substituído pelo sinal de igualdade entre os vetores, porque agora nós temos uma ideia clara do que isso significa e não precisamos carregar a notação. Portanto, podemos denotar o conjunto de todos os vetores no plano euclidiano por V. Além disso, por questão de simplicidade, podemos denotar genericamente dois vetores pertencentes a V com U e V. Isso facilita bastante a escrita. Mas neste caso, nós só precisamos esclarecer como interpretá-los no plano. Escolhendo um ponto arbitrário O no plano euclidiano como origem, podemos sempre escrever U igual a OA e V igual a OB, onde os pontos A e B são univocamente determinados. Feito isso, podemos definir uma noção de soma entre os vetores U e V. Dizemos que U mais V é igual a OC, onde C é o quarto vértice do paralelogramo com vértices O, A, B e C. Também podemos definir o produto de um vetor por um escalar, um número real, da seguinte forma. Se U é igual a OB, o produto do vetor U pelo escalar A é o vetor A vezes U igual a OC, onde C está sobre a reta AB e o comprimento do vetor OC é igual a A vezes o comprimento de OB. Além disso, O estará entre B e C, a depender se o escalar é positivo ou negativo. Quando analisamos o conjunto dos vetores livres munido dessas duas operações, percebemos facilmente que as seguintes propriedades são satisfeitas. Para a adição de vetores, temos a comutatividade, a associatividade, a existência de vetor nulo, a existência de inverso aditivo. Para a multiplicação por escalar, temos a associatividade, a multiplicação pela unidade, a distributividade da multiplicação escalar em relação à soma de vetores e a distributividade da multiplicação na soma de escalares em relação a vetores. Na matemática, muitas vezes certas estruturas matemáticas ocorrem com tanta frequência que merecem uma descrição no sentido abstrato. Neste caso, os matemáticos costumam extrair de tais estruturas aquilo que é a sua essência, então estabelecem uma definição formal da estrutura. É neste sentido que surgem os espaços vetoriais quando olhamos para o exemplo dos vetores livres no plano. Dizemos que um espaço vetorial sobre um corpo, geralmente o corpo dos números reais, é um conjunto V cujos elementos são chamados vetores, no qual estão definidas duas operações. A adição, que a cada par de vetores faz corresponder outro vetor, e a multiplicação por escalar, que a cada número e vetor faz corresponder outro vetor. Essas duas operações devem satisfazer condições chamadas de axiomas de espaço vetorial, que são as propriedades que já observamos no caso concreto dos segmentos orientados. Por ora, não vamos falar mais nada sobre espaços vetoriais. Com o exemplo que demos, já temos dois tipos de tensores: os números reais, que são tensores de ordem 0, e os vetores, que são tensores de ordem 1. Em breve veremos exemplos de tensores de ordem 2. Vamos agora enxergar neste exemplo as qualidades tensoriais exigidas pela motivação física e matemática do início do vídeo.
Suponha que tenhamos dois pontos em uma folha de papel e queiramos saber a distância entre eles. Obviamente poderíamos usar uma régua para medi-la, mas vamos raciocinar do ponto de vista da geometria analítica. Recordemos que a fórmula da distância entre dois pontos na geometria analítica é a seguinte. No caso, a distância é física, então o número real que representa a distância tem unidade de medida. Assumiremos o centímetro. Para usar a fórmula da distância, precisamos fixar o sistema de coordenadas. Precisamos colocar na folha de papel a estrutura do espaço dos vetores livres do plano. A princípio, duas pessoas poderiam adotar pontos diferentes como origem do sistema de coordenadas, mas para simplificar as coisas, vamos assumir um ponto comum para ambos os observadores, deixando a liberdade de escolha dos eixos de coordenadas em relação a essa origem. Após fixados os eixos de coordenadas, pode-se aplicar a fórmula da distância da geometria analítica e obter a resposta para ambas as escolhas. O fato curioso é que, embora no processo de obtenção da distância os diferentes observadores manipulem números diferentes relacionados às posições dos pontos, no final chegam ao mesmo número real que corresponde à distância entre eles. Isso acontece porque existe um tensor de um outro tipo escondido dentro da fórmula da distância. Vamos analisar um pouco mais o que está acontecendo aqui. Primeiro, observe que o espaço dos vetores livres no plano pode ser identificado com o R2, porque no R2 também existe a estrutura de vetores livres. Cada ponto em R2 determina um vetor de maneira natural e cada vetor pode ser representado por uma matriz com duas linhas e uma coluna. Assim, podemos usar a soma de matrizes para representar a soma de vetores de maneira natural e a interpretação geométrica dessa soma é a mesma que demos anteriormente. O mesmo vale para a multiplicação da matriz que representa o vetor por um número real. Com isso posto, podemos colocar em destaque os vetores 1, 0 e 0, 1. A partir deles, podemos representar qualquer vetor em R2 com a soma e o produto por escalar. Por isso, dizemos que esses dois vetores são vetores básicos. Na verdade, é costume na física representá-los pelas letras I e J, respectivamente. Então, qualquer vetor pode ser representado da seguinte forma. Tendo tudo isso em mente, podemos definir uma função no produto cartesiano de R2 consigo mesmo que a cada dois vetores retorna um número real. Fazemos o produto matricial da transposta da matriz que representa o primeiro vetor pela matriz que representa o segundo vetor. Essa função é chamada produto escalar e costuma ser representada da seguinte forma. Em relação aos vetores básicos, este produto exibe as seguintes propriedades. Na verdade, a função produto escalar possui várias propriedades interessantes. Primeiro, ela exibe uma propriedade de simetria em relação aos vetores. Segundo, se multiplicarmos cada vetor por um número real qualquer, tais números podem ser retirados para fora da função sem afetar o resultado final. Mais ainda, se levarmos em conta a soma dos vetores, então podemos usar a distributividade das matrizes para mostrar que a função produto escalar também possui essa propriedade. Com isso, dizemos que o produto escalar é linear em cada entrada. Dizemos que é bilinear. Essa propriedade é característica típica dos tensores e deve ser mantida em mente. Por fim, se temos uma matriz quadrada A cuja transposta é igual à matriz inversa, o produto dela por vetores em R2 não altera o valor do produto escalar entre os vetores iniciais e os transformados. Dizendo de outra forma, os vetores em R2 transformados pela matriz A têm o mesmo produto escalar que os vetores iniciais. Agora repare, ambas as escolhas de coordenadas na folha de papel podem ser identificadas com R2. Levando em conta tudo o que já dissemos, é possível mostrar que as coordenadas se relacionam por meio de uma matriz do tipo A, cuja inversa é igual à transposta. Assim, essa estrutura tem as características referidas anteriormente na motivação física para os tensores. De fato, a função produto escalar é um tensor simétrico de segunda ordem. Deste tensor, podemos definir uma função que a cada ponto de R2 retorna um número. Essa função é chamada forma quadrática.
Ela não é um tensor porque não é linear. Em vez disso, ela é dita homogênea de grau 2. Porque ao retirarmos o número real para fora da função, devemos elevá-lo ao quadrado. Dessa função podemos definir uma outra, que também não é um tensor, mas chega muito perto disso, porque exibe uma propriedade chamada de homogeneidade absoluta. Ao retirarmos o número real para fora da função, devemos tomar o valor absoluto dele. Embora essas funções não sejam tensores, elas provêm de um tensor, então são muito úteis na física e na geometria. Essa última função é chamada de norma, e é muito importante porque nos permite dizer qual é o comprimento do vetor em consideração, o módulo do vetor em consideração. Com isso, temos condições de notar que os vetores livres no plano podem ser caracterizados pela norma, direção e sentido. Eles carregam mais informações do que os números reais, porque não se limitam à magnitude. Vetores livres são grandezas físicas que exibem magnitude, direção e sentido, ao passo que os números reais, os escalares, exibem apenas magnitude. Agora, com as funções apresentadas anteriormente, muita geometria vem a reboque. A fórmula da distância pode ser escrita de 3 maneiras diferentes. A última forma envolve o produto escalar, que, como já dissemos, é um tensor de segunda ordem. Se as coordenadas dos pontos se relacionam mediante o uso da matriz A, então, graças às propriedades tensoriais do produto escalar e vetores, segue que a distância é preservada em relação à transformação de coordenadas. Portanto, mais uma vez, vemos uma primeira aplicação de tensores em linha com o que dissemos na motivação física e matemática. Assim como a função produto escalar é um exemplo de um tensor de segunda ordem, pode-se mostrar que operações matemáticas que transformam vetores no plano e que preservam a estrutura de espaço vetorial também são. Essas operações recebem o nome de transformações lineares. De modo geral, transformações lineares são tensores de segunda ordem. Teremos oportunidade futuramente para entrar em mais detalhes sobre esse assunto. Com o produto escalar, podemos fazer muito mais do que definir a função distância. Se considerarmos o produto escalar, a distância, a norma e a lei dos cossenos, podemos definir ângulos entre vetores. Fazendo isso, podemos falar em paralelismo e perpendicularidade entre retas. Podemos desenvolver um estudo bastante abrangente da geometria euclidiana no plano. É assim que tensores manifestam sua utilidade matemática para a descrição de conceitos da geometria e também da física, mas os exemplos citados não esgotam todos os exemplos básicos. É de se esperar que essas ferramentas tensoriais devem se estender a outras quantidades geométricas que medimos no mundo. Se tivéssemos um terceiro ponto numa posição não colinear com os outros dois na folha de papel, os 3 pontos formariam um triângulo cuja área e ângulos internos também dependeriam dos observadores. Os ângulos nós já aprendemos a caracterizar com o produto escalar, mas que tipo de tensor nos permite caracterizar áreas no plano? Assim como vetores são segmentos orientados, podemos interpretar as áreas dos paralelogramos associadas aos 2 vetores como segmentos de áreas orientados. A descrição matemática rigorosa dessa ideia exigiria entrarmos mais a fundo no assunto. Por enquanto, será suficiente a descrição um tanto desajeitada para o gosto dos matemáticos. Note que o produto escalar é um tensor caracterizado como uma função bilinear, simétrica e que a cada 2 vetores, em R2, retorna um número real. O segmento de área será caracterizado por um vetor perpendicular à área. Ele estará orientado positivamente se o segmento de área estiver orientado positivamente, e negativamente caso contrário. Então, o tensor que nos permite descrever áreas no plano precisa ser definido em R3, não em R2. É uma função bilinear, antissimétrica e que a cada 2 vetores em R3 retorna um vetor em R3. Trata-se da operação conhecida como produto vetorial e que costuma ser denotada da seguinte forma. Usando a notação dos vetores básicos, devemos incluir a letra K para caracterizar o vetor 001. Neste caso, é costume caracterizar o produto vetorial pelo seguinte determinante. Repare que na primeira linha desse determinante as entradas são vetores e não números, mas isso não tem problema.
porque vamos interpretar esse determinante pelos determinantes das matrizes reduzidas, obtidas pela omissão da linha e coluna associada a cada vetor básico. Com isso, fica fácil perceber que os vetores básicos em R3 se comportam da seguinte forma em relação ao produto vetorial. Assim, a antissimetria do produto vetorial acaba fornecendo a interpretação de segmento de área orientado. Dependendo da ordem que tomemos o produto vetorial entre os vetores, o vetor no eixo Z será positivo ou negativo, representando a orientação do segmento de área orientado. Na física, essa propriedade está relacionada à chamada regra da mão direita. Agora, como isso se transfere para segmentos de área na folha de papel? Bem, a matriz A, que relaciona as coordenadas nos diferentes referenciais, mistura os números de um jeito que a informação sobre a medida da área e orientação é preservada. Considere os vetores em R2 transformados pela matriz A mergulhados em R3. Podemos aplicar a definição do produto vetorial sobre eles e ver o que acontece. Com um pouquinho de conta simples, percebemos que o vetor original fica multiplicado pelo determinante da matriz A. Como a matriz A é tal que sua inversa é igual à transposta, aplicando o determinante em ambos os lados da equação que caracteriza essas matrizes, percebemos que o determinante de A é mais 1 ou menos 1. Será mais 1 se ambos os referenciais tiverem a mesma orientação, e menos 1 caso contrário. O fato é que, em todo caso, a norma do vetor que representa a área do paralelogramo será preservada. Assim, as áreas também ficam descritas de maneira independente dos observadores, como era desejado. A descrição tensorial dessas grandezas geométricas habilita-nos a descrever grandezas usadas na física como velocidade, aceleração, força, energia cinética, momento linear, momento angular, momento de inércia e etc. Todas grandezas físicas caracterizadas por tipos específicos de tensores. Para ser mais preciso, na física, na geometria moderna e na engenharia, nossa atenção se volta para algo um pouco mais complicado, para os chamados campos tensoriais. Campos tensoriais consistem na colagem dos tensores em cada ponto de certas superfícies, ou seja, são tipos de funções definidas sobre certas superfícies. A cada ponto da superfície, um tensor é associado, não um número apenas. Tais funções devem ser bem comportadas no sentido que, sobre elas, podemos aplicar as ferramentas do cálculo, geralmente levando em consideração também a geometria da superfície. Isso torna tudo um pouco mais complicado. Vamos considerar um exemplo concreto. Suponhamos a distribuição de pressão na superfície terrestre em uma situação simplificada, onde desconsideramos a espessura da atmosfera, como se estivéssemos olhando a Terra de uma certa distância. A distribuição de pressão é um campo escalar sobre a superfície bidimensional do globo terrestre, porque sua única característica em cada ponto do globo é a magnitude. Para cada ponto do globo, um número real é associado. A pressão nesse caso é um campo tensorial de ordem zero. É claro que esse campo tem uma dependência em relação ao tempo. Ele varia ao longo do tempo de acordo com certas leis físicas que se manifestam na forma de equações diferenciais. De acordo com a física, o ar tende a fluir da região de maior pressão para a região de menor pressão. Existe um gradiente de pressão na superfície do globo terrestre, formando um outro campo, um campo de força sobre o globo. Este campo de força não é escalar, é um campo vetorial. A cada ponto do globo, ele fica determinado pela magnitude, sentido e direção. É um campo tensorial de ordem 1. Neste contexto, o vento surge como o efeito da ação do campo de força sobre as massas de ar e também pode ser descrito como um campo vetorial sobre o globo, o campo de velocidades. Suponhamos agora que, por alguma razão, queiramos medir em cada ponto da Terra o ângulo entre os vetores velocidade em dois momentos diferentes do dia. O cálculo do ângulo entre os dois vetores em cada ponto do globo está relacionado ao produto escalar entre eles em cada ponto. Assim, consideramos a função que a cada ponto da superfície da Terra fornece o produto escalar entre os vetores velocidade nos dois momentos do dia. Essa função também é um campo sobre a superfície, um campo tensorial de ordem 2. Imaginemos agora que por alguma razão queiramos calcular a taxa de variação desses campos tensoriais em uma certa direção em um determinado ponto da superfície do globo.
Obviamente, trata-se de um tipo de derivada que leva em conta a geometria do globo e a direção em que ela é avaliada. Neste caso, a operação matemática a ser realizada é chamada derivada covariante associada à conexão compatível com a geometria da superfície. O nome é meio complicado, mas o significado intuitivo é bastante simples. Conexão é a ideia da geometria moderna que, grosso modo, significa a operação matemática que conecta conjuntos de tensores definidos em pontos diferentes da superfície. Conecta valores do campo tensorial em diferentes pontos da superfície para permitir avaliar as taxas de variação instantânea das grandezas físicas. Em síntese, é uma operação matemática que auxilia na generalização da derivada do cálculo para funções definidas sobre superfícies curvas e que retornam valores tensoriais. Tudo o que dissemos nos leva a pensar no uso dessa linguagem matemática para descrever coisas um pouco mais complicadas. Por exemplo, a descrição do comportamento de massas de ar distribuídas em regiões volumétricas da atmosfera terrestre, no interior de um líquido qualquer, dentro de uma viga de concreto, ou ainda na descrição das distorções do espaço-tempo, dada uma certa distribuição de matéria e energia. As equações de campo de Einstein, grosso modo, diz que se fixarmos uma geometria com certas características para o espaço-tempo, podemos teoricamente resolvê-las para descobrir qual a distribuição de energia e matéria que produz tal geometria. E por outro lado, se fixarmos uma distribuição de energia e matéria, teoricamente podemos resolver tais equações para descobrir a geometria do espaço-tempo correspondente. Na prática, obviamente, não é uma coisa assim tão simples como resolver uma equação de segundo grau, mas já existem muitas soluções encontradas importantes para a astrofísica e a cosmologia. O importante é que tudo isso que dissemos faz parte do cálculo tensorial. Na verdade, boa parte da física teórica moderna tem uma forte interseção com a geometria diferencial. Por isso, o cálculo tensorial é tão importante. Se este vídeo gerar bastante inscrição, compartilhamento e engajamento, penso em trazer no canal muito mais conteúdo sobre o assunto. Inscreva-se no canal, deixe seu like, comentário e compartilhe com pessoas que possam ser interessadas no assunto. Assim o YouTube perceberá que este canal é relevante e também compartilhará com mais pessoas. Te vejo no próximo vídeo.